Ao longo da história brasileira, atentados contra figuras públicas marcaram momentos de forte instabilidade política e refletiram as tensões de suas respectivas épocas. O episódio, conhecido como o Atentado de Julho, ocorreu em 15 de julho de 1889 e abalou o centro do Rio de Janeiro. O alvo foi Dom Pedro II, o último imperador do Brasil, em meio a um período de intensa pressão política pela derrubada da monarquia. Naquela noite, Dom Pedro havia saído de um concerto da renomada violinista italiana Giulietta Dionesi, realizado no Teatro Santana, hoje conhecido como Teatro Carlos Gomes. Ao deixar o evento, sua carruagem foi surpreendida por um homem que o aguardava do lado de fora. Bem vestido, o homem gritava palavras de ordem contra a monarquia e exigia a implantação do regime republicano. A princípio, parecia uma manifestação comum para o contexto da época. No entanto, a situação escalou rapidamente quando ele disparou contra a carruagem imperial. Por sorte, ninguém foi ferido, e o atirador fugiu. Horas depois, foi encontrado em um bar, embriagado e se vangloriando do ato, afirmando que faria de novo. Identificado como Adriano Augusto do Valle, um jovem português de apenas 20 anos, desempregado e sem ligação direta com o movimento republicano, ele foi preso. No entanto, foi liberado após o próprio Dom Pedro II decidir não prosseguir com a punição, acreditando que isso evitaria uma repercussão ainda maior e possíveis novos atentados. O Atentado de Julho ganhou repercussão tanto na imprensa brasileira quanto internacional e evidenciou as crescentes tensões políticas que culminariam, poucos meses depois, na proclamação da República, em 15 de novembro de 1889. Esse episódio é um reflexo do Brasil do final do século XIX, um período marcado por mudanças políticas drásticas, em que a transição não veio sem feridas, nem sem disparos. Hoje, mais de um século depois, podemos olhar para o passado e compreender a complexidade daqueles tempos. O Atentado de Julho nos lembra que a história é feita de momentos cruciais e que, mesmo em meio à turbulência, a busca por um Brasil mais justo e democrático sempre esteve presente.